Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Tudo na vida humana de Jesus foi apenas aparente, mas se passou em condições tais que para os homens houve ilusão, assim como para Maria e José, devendo todos acreditar na sua humanidade, quando, entretanto, ele tão somente revestira e revestia um perispírito tangível, conforme já vos explicamos. Um corpo meramente perispirítico, como tal, inacessível às exigências, às necessidades da vossa existência material. Quando Maria, sendo Jesus na aparência pequenino, lhe dava o seio, o leite era desviado pelos espíritos superiores que o cercavam, de um modo bem simples. Em vez de ser sorvido pelo menino que dele não precisava, era restituído à massa do sangue por uma ação fluídica que se exercia sobre Maria, inconsciente dela. Não vos espanteis de que o leite fosse assim restituído à massa do sangue. Não admitis que o químico possa, pela síntese, compor e pela análise decompor à sua vontade um líquido qualquer, restituindo a cada parte heterogênea a natureza que lhe é própria? Pois admiti igualmente que a ação fluídica dos espíritos superiores, que conhecem todos os segredos da vossa organização e da vossa vida humana, possa decompor assim o leite formado e restituir cada uma de suas partes componentes à fonte de origem. Que os incrédulos encolham os ombros desdenhosamente, nem por isso os fatos serão menos reais. E a experiência adquirida por efeito dos trabalhos de síntese e análise executados pela química sobre a matéria, não basta para vos explicar o fato que se tornará evidente pela experiência que tereis em breve da propriedade dos fluidos. Se um magnetizador, no interesse de um doente, quiser deter a circulação e a emissão do leite, não deixará este de circular e de sair? E pretendereis que a nossa influência sobre vós seja menor do que a que exerceis vós mesmos uns sobre os outros? Não vos espanteis tão pouco de que Maria tivesse leite, uma vez que não sofrera a maternidade humana e era virgem. A maternidade não é uma condição absoluta para que se produza o leite, que não passa de uma decomposição do sangue, determinável por diversas causas que nos não cabe enumerar aqui. Neste particular, há exemplos frequentes não só na humanidade, mas também entre os animais. A virgindade nada influi em tais casos. Não vos detenhais neste ponto, são fatos conhecidos. Em Maria, a decomposição se operou porque o sangue, por efeito do magnetismo espiritual e de uma ação fluídica, foi latificado, o que equivale a dizer volatizado ou desmaterializado. Depois, por ocasião da amamentação aparente, o leite que se formara era, a seu turno, decomposto e cada uma de suas partes, como já o dissemos, restituída à massa do sangue. A amamentação da infância não era, então, o que é hoje. A mãe amamentava o filho por todo o tempo em que nela o leite se formava. Daí vem que esse modo de maneira de alimentação se prolongava até contar a criança 2 ou 3 anos, idade em que já corria sozinha desde muito tempo, sobretudo naqueles climas. Lembrai-vos de que os homens dessa época
e principalmente daqueles países, tinham costumes muito distanciados dos vossos, de que lá a vida se passava tanto fora como no interior das habitações, de que as crianças, logo que sabiam equilibrar-se, iam correr aos bandos, onde bem lhes parecia, ou se isolavam segundo seus caracteres e gostos. Durante tais ausências, comiam frutos ou mel silvestre, não constituindo mais o leite a alimentação exclusiva. A amamentação se adaptava às condições da natureza e cessava quando o menino sabia mais ou menos prover a necessidade do seu sustento. A vez de compreender que nesse período do aparecimento de Jesus, diante da natureza perispirítica da sua aparente corporeidade humana, tudo se havia de realizar nas mais fáceis condições. Tudo tinha que concorrer para o fim visado, e concorreu, de maneira que se desse o que devia dar-se. Jesus se criou como todos os meninos precoces da sua idade, tendo falado e andado muito mais cedo do que as outras crianças, revelando aos olhos dos homens, como aos de Maria e de José, excepcional precocidade. Antes de chegada a época de cessar a amamentação ordinária, começou ele a ir para os campos, ou com os outros meninos, ou só. Depois, passou a ir sozinho, a separar-se das demais crianças, a afastar-se das suas vistas, sem jamais pedir de comer ao voltar para casa. Acreditavam todos que se alimentara como faziam seus infantis companheiros, de frutos ou de mel silvestre. E sendo a atenção de Maria desviada para que não se preocupasse com os cuidados maternos, ninguém cogitava de alimentar o menino de modo diferente. Sem compreender o motivo, Maria não era a mãe humana que prevê todas as necessidades do filho e as previne. Ela sentia instintivamente que o seu não precisava dessa vigilância e, junto dele, cumpria muito poucos dos deveres que a maternidade impõe às mulheres. Não se infira daí que fosse uma mãe indiferente. Isso quer dizer apenas que, guiada pelos espíritos, seus protetores e amigos, se abstinha de cuidados e atenções inúteis. Do que fica dito, podeis deduzir que, ainda muito pequenino, Jesus, com a liberdade que os usos do país lhe permitiam, estava muitas vezes ausente da casa paterna. Por vezes desaparecia no momento mesmo em que Maria preparava o alimento e deixava passar a hora da refeição. Quando Maria e José o procuravam e esperavam, ele dizia-lhes: "Não tendes que vos inquietar e que me procurar." As solicitações que lhe dirigiam para com eles tomar parte na refeição, respondia: "Não tenho necessidade de coisa alguma." Dessa resposta, nascia a crença de que o menino se alimentava de frutos ou de mel silvestre. Assim, principiou Jesus a ausentar-se, desde que, de acordo com os usos do país, isso se tornou possível a um menino como ele, de precocidade muito superior à de todos os outros. E suas ausências se foram fazendo pouco a pouco e sucessivamente mais e mais longas, a fim de a elas habituar seus pais e a fim de que estes não se preocupassem com a sua alimentação humana. Já o dissemos e repetimos, os espíritos protetores de Maria dispunham-na a estar de harmonia com os desígnios de Jesus. Ela sentia, como José, também colocado sob as mesmas influências, que o menino tinha aspirações e tendências diversas das daqueles que o cercavam, sem por isso admitirem que ele não fosse o que parecia ser. Aos olhos dos homens, os atos exteriores de Jesus
Nenhum cunho de singularidade apresentavam. Gostava da solidão e seus hábitos eram tidos por quase selvagens, visto não conviver com os meninos da sua idade. Aos olhos dos pais, sua alimentação era frugal. Como não o vissem definhar, estavam certos de que lhe aprazia viver de frutos e mel silvestre, a exemplo do que faziam muitos pastores. Julgavam que podia viver assim, que as raras ocasiões que tinha de se alimentar desse modo lhe bastariam. Notai que não vos dizemos que ele se alimentava dessa maneira. Dizemos unicamente que seus pais acreditavam que assim fosse. Notai igualmente que, falando das refeições que Maria supunha serem tomadas pelo filho, não vos dissemos que essas refeições fossem regradas como as vossas, porquanto as ausências de Jesus não eram regulares e periódicas. Maria não se espantava dessa forma de viver, lembrando-se da origem do filho, tida por ela e por José como milagrosa. De tal modo impressionados se achavam seus corações, tão viva a fé os enchia, tal a elevação moral de uma e outro, que em ambos tinham grande acesso às inspirações dos espíritos superiores, quando lhes sugeriam o pensamento e a resolução de se não preocuparem com aquele gênero de vida. Desde alguns anos antes da sua vinda a Jerusalém e de seu aparecimento no templo entre os doutores, Jesus, não raro, se ausentava por um ou muitos dias. Sempre que isso se dava, dizia: "Vou orar." Às vezes passava alguns dias com a família, sem participar das refeições, na aparência bem entendido, porquanto nele, já o dissemos, o corpo, dada a sua natureza perispirítica, sob a aparente corporeidade humana, era inacessível a toda e qualquer alimentação material em uso entre vós. A abstinência ou jejum completo durante um ou muitos dias nada tinham de espantoso para os hebreus. Os mais zelosos praticavam essa abstinência, esse jejum completo, às vezes por 3 dias. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.